Vamos terminar nossa arte? Silmara Cortegoso continua com a gente. Porta-copo, porta-caneca, porta-xícara, o que você quiser, minha amiga. Mais fácil. Tenho certeza que você vai usar bastante na sua casa, ou mesmo para presentear, ou fazer para vender também, vale a pena, né, Silmara? Isso, pode mandar fazer um coração pro Dia dos Namorados, né? Boa ideia. E tem uma infinidade de modelos desses recortes de madeira, né? Aqui a gente usou da galinha, turminha, lembrando, então a base dele é de madeira. Colamos por cima um EVA de 6 milímetros para fazer a técnica do pet embutido. Então a gente fez aqueles frisos no EVA, tá? Foi encaixando ali os tecidos. Depois, no fundo, a gente pôs também uma plaquinha de EVA, mas daquela bem fininha, para fazer o acabamento. E na lateral, você coloca algum tipo de aviamento. Esse é a passamanaria. Que aqui até o tamanho deu certinho, né? Isso. Perfeito. Aqui na frente, é importante reforçar, ela colocou aquele plástico pra gente colocar na mesa, mas não pode ser aquele muito grosso, tá, turminha? Senão você vai ter dificuldade de colocar ele naquele friso, que a gente já embutiu o tecido, né? Embutiu o plástico também. Opta por aquele mais fininho. E essa argola de acrílico, que o pessoal usa para fazer também o porta-pano de copa, cortina. Então fica a sugestão para você finalizar. Agora, dicas de pintura para deixar a nossa peça ainda mais bonita. Então, aqui eu vou começar pelo rostinho da galinha, tá? Eu vou usar o salmão bebê. E vou fazer um tipo de uma luz seca, porque assim, você não pode estar com o pincel muito úmido, porque você tem o EVA embaixo. Se o pincel ficar muito molhado, você acaba manchando o EVA e aí fica uma pintura manchada, né? Então assim, ó, vamos umedecer só o pincel, tá? E vamos fazer como se fosse uma luz seca, ó. Vou usar aqui o salmão bebê. É como se fosse a pintura no tecido mesmo, tá? Eu vou usar na segunda o pêssego, ó, pra dar uma sombrinha um pouquinho mais escura, tá? Essa sombra eu vou fazer aqui em volta do rostinho, vou fazer o contorno aqui, ó, do bico também, ó, ao redor do bico e do gogó aqui da galinha, tá? Vou fazer um ladinho só aqui para depois dar tempo de, ó. Então eu faço aqui com o pêssego, salmão bebê, pêssego. Aguardo a secagem e vou fazer com o marrom, tá? A última sombra, que é para dar uma profundidade maior, como tá ali na peça, né? No rosa, o que eu usei? Eu usei o vermelho carmim, ó. Vou fazer, ó, tá vendo? Aqui meu pincel já ficou muito úmido, ó, como ele mancha, tá? Então, o pincel, ele tem que estar quase seco, ó. Vamos fazer aqui, ó, o carmim, tá? E o vinho. Gente, pouca tinta, tá? Não pode usar muita tinta aqui. A Silmara já usou muito, viu, Tati? Deixa eu trocar esse pincel aqui. Ansiedade de programa ao vivo. É. Então, eu fiz essa sombra do vermelho carmim e do vinho, eu fiz ao redor aqui do rabo dela. E aqui é onde eu fiz essa divisão, tá? Eu usei no rabinho dela aqui, onde eu tenho o tecido azul, para ficar mais fácil. Eu usei o azul inverno. Ó, o que eu faço? Eu uso esse pincel que ele já é chanfradinho, porque ele entra bem aqui, ó, nos veios do pet embutido, tá? Ó, porque eu procuro não deixar aparecendo onde tem uma emenda, tá? De uma cor para outra. Então, assim, eu preencho bem aqui, ó, onde eu tenho tecido, tá? Você afunda o pincel ali, né? Isso, no aqui, friso. ó. Isso, onde eu tenho friso, tá? Ok. Depois eu usei o azul marinho, ó, o azul marinho. Como o azul marinho é muito forte, eu coloco e dou uma limpadinha com o pincel, porque é um pigmento forte, né? Ó, venho sombreando, tá? É a mesma técnica do tecido, só que você aqui, o pincel não pode estar muito úmido, ó, tá? E por último, a última sombra eu usei o azul petróleo.
espera, aguarda a secagem para usar o azul petróleo, tá? Aqui a gente tá acabando fazendo uma sobre a outra, mas em casa passou o azul mais claro, secou, vem com o azul mais escuro, né? Isso. Mesma coisa o rosa, né? Passou aquele rosinha mais claro. Isso, aí depois vai com o vinho, Vem tá? aqui. No vermelho, o que que eu fiz? Eu usei aqui, você pode usar aqui no vermelho o vinho, que é aqui na crista dela, tá? Ó, eu usei o vinho. Aguardei também a secagem e usei o preto, tá? Aqui. Deixa eu pegar meu preto aqui. Só que em casa vocês fazem com mais capricho, viu, gente? Ó, aí eu coloquei o preto depois de seco, tá? Ó. Pra dar uma profundidade maior. Pintura do rostinho, que todo mundo tem dúvida, Silmara. Isso, E ficou tão aqui. fofo o olhinho que você fez. Eu vou fazer o olhinho, então, tá, Tati? O olhinho, o que que eu faço? Eu coloquei um brilhinho embaixo branco, né? Então, primeiro eu vou colocar o branco aqui, ó. Tá? Eu vou... O que que eu faço? Eu umedeço aqui o branco e para você conseguir que fique bem fininho, você coloca a tinta no pincel e você vai girando o pincel, ó, e puxando, porque aí o que acontece? Você fica com a ponta do pincel bem fininho e a tinta só na pontinha do pincel, tá? Tá. Então, o que que eu fiz aqui no olhinho? Eu primeiro coloquei o branco aqui, ó, na parte de baixo, ó, tá? E vou usar agora o preto. Do mesmo jeito, ó. Então, eu gosto sempre primeiro... Peraí que tem um pelinho aqui fora do lugar. Isso. Ó, eu primeiro gosto de fazer o contorno, só que em casa eu não tremo tanto, tá? Faço o contorno e depois eu preencho com o preto. Ó. Tá, ó lá, preenchi com preto. Aí eu venho aqui e puxo os cílios. Ó. Eu costumo virar, gente, a peça assim, ó. E Pode o que eu virando. faço? Eu começo do meio, tá? Pra puxar os cílios pra fora. Porque aí o seu pincel aqui, quando ele chega aqui, ele já tá mais fininho. Tá? Você já depositou a tinta aqui, ó, no meio, ó, tá? Aí você aguarda a secagem e vem com o branco para fazer uma luz. Aqui no meio, ó. Ó, é uma luz meio esfumaçadinha, tá? Eu gosto muito de usar a Sasteca, que é para biscuit, porque tem vários tamanhos, né? Eu acho melhor. Não é só você não, viu? A gente recebe outras artesãs que gostam também. Então, aí eu faço uma bolinha maior aqui, ó. E pego o outro que ele tem. Faço uma aqui e outra aqui. Legal que às vezes as ferramentas facilitam, né? Isso. Mesmo sendo da técnica específica de pintura, mas a estequinha do biscuit é bem útil aqui Tem nessas que ir horas. adaptando, né? E faço aqui os cílios. Os cílios dela... Os cílios não, desculpa. A sobrancelha, que eu fiz um pouquinho meio... Assim, ó, pra sair um pouquinho do tradicional. E faço uma pontinha aqui, ó, umas bolinhas, tá vendo? Legal. Pode puxar aqui. Depois de seco, você pode iluminar mais a parte de baixo aqui do olhinho. Ai, que bom que deu pra fazer. Olha, o pessoal tá vendo a imagem pronta. E Fala pra- a verdade, gente. Olha que olhinho mais fofo. Ficou. A bochecha eu uso o vermelho bebê, tá? Tá. E depois você vai iluminando também, como no tecido. A gente vai iluminando com o branco. Ah, vamos fazer um pouquinho do branco? Vamos, sim. Então aqui... Que ali na peça pronta dá pra ver bem, né? Isso, Essa luz seca. eu vou iluminar com o branco da mesma forma que eu ilumino o tecido, tá? Ó, então aqui eu vou fazer um movimento seguindo o risco aqui da galinha, tá? Pra dar um volume, tá? E aqui eu já faço assim, ó. Não coloque muito branco, tá? Porque senão você vai perder
a estampa do tecido. E eu gosto muito de deixar aparecendo a estampa do tecido, eu acho bonito. Fica alegre, né? É. Tá bom? Ok. Sempre seguindo o movimento, né? Isso. Meia-lua, ó. Espera secar. Se achar que precisa mais luz, aí eu dou mais luz. O branco eu sempre vou colocando aos poucos, porque eu acho que o branco ele fecha muito. Então, se você colocar muito, você acaba perdendo a estampa aqui do tecido, né? E a bochechinha é da mesma forma. Deixa eu mostrar uma bochechinha que o pessoal pergunta muito. Da mesma forma, olha. Eu limpo aqui o meu pincel, ó. Tiro o excesso e faço o movimento circular, ó, na bochechinha, tá? Ó lá. Arrasou. Meninos, mostre mais uma vez peça pronta, reforçando turminha as regiões, então, que ela fez essa luz seca, né? Com pincel seco, pouquinho de tinta branca, ó, bem no centro aqui do trabalho, embaixo, e aqui em cima da crista também. Porta-copo, porta-caneca, porta-xícara, ó, aqui dá pra ver. Olha que fofo, também colou um lacinho. Lembrando, para você fixar a sua argola de acrílico, uma cola bem legal, que inclusive a Silmara usou, é a cola de silicone líquida, tá? A fria. Contatos da nossa convidada, de repente, quem quiser guiar uma orientação, tem o telefone 11 998 12 1377, 11 São Paulo 998 12 1377, confere-se. Isso, certo. E tem e-mail, sil.cortegoso@gmail.com. Sil, abreviação de Silmara, né? sil.cortegoso@gmail.com. Tá no vídeo, turminha, só anotar. E você vê, inclusive, agora em detalhes também, outros trabalhos belíssimos da Silmara. Olha que fofa que ficou essa lata. Aqui você fez um porta-recados, né? Isso, porta-recado. Bem bonito. Ó, a gente já pôs até espacinho pra gente encaixar caneta. E eu fiz com EVA também. Ah, legal. E ainda coloca os papeizinhos com as anotações? Isso. Ó, pra pôr a canetinha. E esse que ficou sensacional. Olha essa pá, que coisa mais fofa, pra gente colocar o nosso pano de prato. E ela fez em 3D. Percebam? Orelhinha, aqui focinho, ó. Ele tá altinho, eu vou deitar pra vocês verem. Olha que graça, gente. Lindo também. A aplicação do pet embutido. Aí em 3D ela colocou manta, né, em alguns... Isso, a manta e usei o enchimento acrílico também. Bem bonito. Parabéns, Silmara, pelas peças. Obrigada. Turminha, vou me despedir aqui com calma da minha convidada, vou pro intervalo rápido, mas eu vou correndo e volto correndo, porque no próximo bloco tem mais uma dica para vocês. Não sai daí. Obrigada, viu, Silmara? Amei.